Você já viveu essa cena? Você sai para pedalar com um grupo, começa a pedalada no mesmo ritmo que todo mundo. Nas primeiras subidas ainda consegue acompanhar, mas lá pela metade do percurso suas pernas começam a pesar, sua respiração fica curta, seu coração dispara e você começa a ver as costas dos outros ciclistas se afastando enquanto você tenta de tudo para não soltar o grupo. Você pedala mais forte, tenta manter a roda, mas o corpo simplesmente não responde. E o pior de tudo, tem gente no grupo que parece nem estar sofrendo. Parece que eles estão num passeio enquanto você está no limite absoluto. Isso já aconteceu com você? Se sim, fica comigo, porque esse vídeo foi feito exatamente para você. E o que eu vou te explicar hoje vai mudar completamente a forma como você entende o seu próprio corpo, o seu cansaço e o seu desempenho no ciclismo. Antes de mais nada, eu preciso que você entenda uma coisa fundamental. O fato de você cansar mais rápido que outros ciclistas não significa que você é menos atleta. Não significa que você tem menos talento. Não significa que você não se dedica o suficiente. Na maioria absoluta dos casos, significa apenas que você ainda não tem as informações certas sobre como o seu corpo funciona e sobre como treinar de forma inteligente para desenvolver resistência real no ciclismo. E é exatamente isso que a gente vai resolver hoje, com profundidade, com ciência e com aplicação prática. Existem múltiplos fatores que determinam por que um ciclista cansa mais rápido que outro, e eu vou abordar cada um deles com a profundidade que esse tema merece. Não é uma coisa só, não é uma resposta simples, é um conjunto de variáveis fisiológicas, metabólicas, biomecânicas e de treinamento que se combinam para determinar o nível de resistência aeróbica de cada ciclista. E quando você entende cada uma dessas variáveis, você ganha o poder de agir sobre elas e transformar o seu desempenho de forma real e mensurável. O primeiro e talvez mais determinante fator é o VO2 máximo. Esse é um dos termos mais buscados no Google quando o assunto é performance no ciclismo e esportes de endurance, e por uma razão muito simples. Ele é um dos melhores indicadores de capacidade aeróbica que existe. O VO2 máximo é a quantidade máxima de oxigênio que o seu organismo consegue captar, transportar e utilizar durante o esforço físico máximo. Ele é medido em mililitros de oxigênio por quilo de peso corporal por minuto. Quanto maior o seu VO2 máximo, mais eficiente é o seu sistema de produção de energia aeróbica e, portanto, mais resistente você é no ciclismo e em qualquer esporte de endurance. Um ciclista sedentário tem em média um VO2 máximo entre 30 e 40 ml por quilo por minuto. Um ciclista amador bem treinado pode chegar entre 50 e 60 ml. E os melhores ciclistas profissionais do mundo, como Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, têm valores acima de 80 e até próximos de 90 ml por quilo por minuto. Essa diferença é enorme e explica em grande parte por que eles conseguem manter potências absurdas por horas, enquanto ciclistas amadores entram em colapso muito antes. A boa notícia é que o VO2 máximo é treinável. Com o estímulo certo, com o protocolo adequado, você pode aumentar significativamente o seu VO2 máximo ao longo de meses de treinamento consistente e bem estruturado. O segundo fator que determina por que você cansa mais rápido é o limiar anaeróbico, também chamado de limiar de lactato. Esse é outro dos termos mais relevantes e mais buscados no universo do ciclismo de performance, e ele representa a intensidade de esforço a partir da qual o seu corpo começa a produzir lactato mais rápido do que consegue eliminar. Quando isso acontece, o lactato se acumula no sangue e nos músculos, a acidez aumenta e a fadiga muscular profunda aparece de forma acelerada. É aquela sensação de pernas travadas, de queimação intensa, de não conseguir mais manter o ritmo por mais que você queira. Ciclistas que cansam rápido geralmente têm um limiar anaeróbico baixo em relação ao seu esforço máximo. Isso significa que eles entram em produção excessiva de lactato muito cedo, muito antes dos ciclistas mais resistentes. E o efeito prático disso é exatamente o que você vive nas pedaladas em grupo. Enquanto você já está no limite do seu limiar, sofrendo com o acúmulo de fadiga, o ciclista ao seu lado ainda está confortavelmente abaixo do limiar dele, produzindo energia de forma eficiente, sem acúmulo de lactato, sem a sensação de colapso iminente. Ele não é necessariamente mais forte. O limiar anaeróbico dele simplesmente está mais alto em relação à intensidade que o grupo está pedalando. E aqui vem uma informação que vai mudar a sua perspectiva sobre o treino. O limiar anaeróbico é altamente treinável,
E é justamente o que a periodização inteligente no ciclismo busca elevar de forma consistente ao longo das semanas e meses de treinamento. O FTP, a potência funcional limiar, que é o conceito mais usado no ciclismo moderno para medir e monitorar esse limiar, é o principal indicador de performance que ciclistas sérios usam para estruturar o treinamento. Aumentar o FTP é aumentar o teto de esforço sustentável. É poder pedalar mais forte por mais tempo sem entrar em colapso metabólico. É chegar no final da pedalada ainda com energia enquanto outros já capitularam. O terceiro fator que faz você cansar mais rápido está diretamente relacionado com a eficiência metabólica, especialmente a capacidade do seu corpo de usar gordura como fonte de energia durante o esforço de moderada intensidade. Isso tem um nome técnico que vale a pena conhecer: oxidação de lipídios ou Fat Burning Capacity. Ciclistas mal treinados dependem quase exclusivamente de glicogênio muscular como combustível durante a pedalada. O problema é que os estoques de glicogênio são limitados. Eles duram em média 1h30 a 2 horas de esforço moderado a intenso. Quando o glicogênio acaba, o que os ciclistas chamam de bater na parede acontece. A energia despenca, as pernas travam, o ritmo cai de forma abrupta e irreversível durante aquele esforço. Ciclistas bem treinados em base aeróbica, especialmente aqueles que treinam consistentemente em zona 2, desenvolvem uma capacidade muito maior de oxidar gordura como combustível durante os esforços de intensidade moderada. Isso significa que eles poupam o glicogênio para os momentos de esforço mais intenso, como as subidas decisivas, as arrancadas e os sprints finais, e conseguem manter o ritmo por muito mais tempo sem entrar em colapso energético. É como ter um tanque de combustível muito maior e mais eficiente. Enquanto o ciclista mal treinado já está na reserva, o ciclista com boa base aeróbica ainda tem combustível de sobra para continuar forte. O quarto fator que explica o cansaço precoce no ciclismo é algo que pouquíssimas pessoas abordam com a seriedade que merece: a economia de movimento, também chamada de eficiência biomecânica. 2 ciclistas podem ter o mesmo VO2 máximo, o mesmo limiar anaeróbico, o mesmo nível de condicionamento cardiovascular, e ainda assim um deles vai cansar muito mais rápido que o outro, por conta de como cada um deles pedala. A posição na bicicleta, a cadência de pedalada, a forma como a força é aplicada ao pedal ao longo de toda a rotação, o posicionamento das mãos no guidão, a inclinação do tronco, a posição dos joelhos, tudo isso influencia diretamente o quanto de energia você gasta para manter um determinado ritmo. Um ciclista com biomecânica ineficiente pode gastar até 20, 30% mais energia para manter a mesma velocidade que um ciclista com boa técnica de pedalada. Isso significa que, ao fim de 2 horas de pedalada, o ciclista ineficiente já consumiu muito mais dos seus estoques energéticos, já forçou muito mais o sistema cardiovascular e vai entrar em fadiga muito antes. A cadência ideal no ciclismo, que para a maioria dos ciclistas fica entre 80 e 100 rotações por minuto, existe por uma razão fisiológica muito clara. Ela distribui o esforço de forma mais eficiente entre os grupos musculares, reduz o estresse mecânico nas articulações e otimiza o consumo de oxigênio. Ciclistas que pedalam com cadência muito baixa, empurrando marcha grande, recrutam predominantemente as fibras musculares de contração rápida, que fadigam muito mais rápido e consomem muito mais glicogênio. Resultado: cansaço precoce, pernas travadas e queda abrupta de performance. O quinto fator é a hidratação e a estratégia de nutrição durante o esforço. Esse é um dos erros mais comuns e mais devastadores que ciclistas amadores cometem, e ele está diretamente relacionado ao cansaço precoce nas pedaladas. Desidratação de apenas 2% do peso corporal já causa queda mensurável na performance aeróbica. 4% de desidratação pode reduzir a performance em até 20, 25%. E a maioria dos ciclistas chega nesse nível de desidratação nas pedaladas mais longas, simplesmente por não beber água e eletrólitos na frequência e na quantidade adequadas. Mas não é só a água que importa. Os eletrólitos, especialmente o sódio, o potássio e o magnésio, são essenciais para a função muscular normal. Sem eles em equilíbrio, a contração muscular fica comprometida, as cãibras aparecem, a fadiga neuromuscular aumenta e o desempenho despenca. E por falar em nutrição durante o esforço, a reposição de carboidratos nas pedaladas acima de 90 minutos é absolutamente não negociável para quem quer manter o ritmo até o final.
Géis energéticos, barras de cereais, frutas, bebidas esportivas com carboidrato, tudo isso existe por uma razão muito simples: repor o glicogênio que está sendo consumido e manter o sistema nervoso central funcionando com eficiência. Ciclistas que saem para longas pedaladas sem estratégia de alimentação estão literalmente esperando para bater na parede. O sexto fator que faz você cansar mais rápido que outros ciclistas pode ser o mais ignorado de todos: o estado do sistema nervoso central. A fadiga no ciclismo não é apenas muscular. Existe uma fadiga central, que é a fadiga do próprio sistema nervoso central, que também limita o desempenho de forma muito significativa. Essa fadiga central é influenciada por fatores que vão muito além do treino em si: qualidade do sono, nível de estresse emocional, estado de hidratação cerebral, níveis de neurotransmissores como serotonina e dopamina e até a percepção subjetiva de esforço, que é um fator psicológico real e mensurável que interfere diretamente na performance. Ciclistas que dormem mal, que vivem sob estresse crônico, que acumulam fadiga mental, vão sempre cansar mais rápido do que ciclistas que gerenciam bem o descanso, o estresse e a recuperação do sistema nervoso central. O sono de qualidade é onde o sistema nervoso se restaura, onde os hormônios anabólicos são secretados em maior quantidade, onde a memória motora é consolidada, onde o corpo se prepara para o próximo esforço. Um ciclista que dorme 6 horas por noite vai ter um sistema nervoso central cronicamente subrecuperado, e isso vai aparecer na bicicleta em forma de percepção de esforço aumentada, menor tolerância à dor e ao desconforto e cansaço precoce, mesmo em ritmos que deveriam ser manejáveis. O sétimo fator é a composição corporal. Não estou falando de estética, estou falando de fisiologia pura. No ciclismo, especialmente nas subidas, cada quilo de peso que você carrega precisa ser elevado contra a gravidade. A relação entre potência produzida e peso corporal, o chamado watts por quilo, é uma das métricas mais importantes no ciclismo de performance. Um ciclista com excesso de gordura corporal vai ter uma relação watts por quilo desfavorável, o que significa que vai precisar de muito mais esforço cardiovascular e muscular para manter a mesma velocidade que um ciclista mais leve. Nas subidas, isso fica ainda mais evidente. É por isso que os melhores escaladores do mundo são invariavelmente ciclistas leves e com baixo percentual de gordura. Reduzir o peso corporal de forma saudável, sem perda de massa muscular, é uma das formas mais eficientes de melhorar a performance no ciclismo sem mudar nenhum aspecto do treino. O oitavo fator, e esse é um dos mais importantes para quem quer entender de verdade por que cansa rápido, é a falta de especificidade no treinamento. Muitos ciclistas treinam de forma genérica, sem um plano periodizado, sem controle de intensidade, sem progressão de carga estruturada. Eles pedalam quando dá, no ritmo que parece certo, pela distância que a disposição do dia permite, e depois se surpreendem quando não evoluem ou quando continuam cansando da mesma forma. O corpo humano se adapta especificamente ao estímulo que recebe. Se você treina de forma aleatória, o seu corpo se adapta à aleatoriedade, o que na prática significa que ele não se adapta de forma direcionada a nenhuma qualidade específica. Você não fica mais rápido, não fica mais resistente, não melhora o limiar, não aumenta o VO2 máximo de forma significativa. Você simplesmente mantém o nível onde está, com pequenas oscilações, ano após ano. O treinamento estruturado e periodizado existe para garantir que cada estímulo dado ao seu corpo tenha um propósito claro, uma intensidade correta, uma duração adequada e um momento certo dentro do ciclo de treinamento. As semanas de base aeróbica em zona 2 constroem o alicerce fisiológico. As semanas de desenvolvimento introduzem os estímulos de maior intensidade sobre essa base. Os blocos de pico preparam o corpo para a performance máxima, e as semanas de recuperação garantem que as adaptações consolidem e que o risco de lesão e overtraining seja minimizado. Sem essa estrutura, você está apenas pedalando. Com essa estrutura, você está treinando, e existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Agora, falando especificamente sobre como você pode começar a mudar esse quadro de cansaço precoce no ciclismo, a primeira coisa que você precisa fazer é avaliar honestamente onde você está. Quanto você dorme? Como é a sua alimentação antes, durante e depois das pedaladas? Você tem algum controle de frequência cardíaca ou potência? Você sabe em qual zona de intensidade você está pedalando na maior parte do tempo?
Você tem algum plano periodizado ou pedala no improviso? Essas perguntas revelam onde estão as suas maiores lacunas e, portanto, onde estão as maiores oportunidades de melhora rápida. Se você não tem nenhum controle de intensidade, o primeiro passo é adquirir um monitor de frequência cardíaca e aprender a usar as zonas de treino no ciclismo. Com ele, você vai descobrir provavelmente que a maior parte das suas pedaladas acontecem em intensidade acima do ideal, numa zona que é intensa demais para construir base aeróbica e moderada demais para gerar adaptações de alta intensidade. É a chamada zona cinza, ou zona moderada, que é o erro mais comum no treinamento de ciclistas amadores e uma das principais razões para a estagnação e o cansaço precoce. Se você já tem monitor de frequência cardíaca ou medidor de potência e mesmo assim não evolui, o problema provavelmente está na estrutura do treinamento. Você tem as ferramentas, mas não tem o método para usá-las de forma inteligente e progressiva. E é exatamente aqui que o sistema MNB entra. O link está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado aqui embaixo. Vai lá e clica, porque o que você vai encontrar lá é o caminho mais direto que existe para parar de cansar rápido e começar a evoluir de verdade no ciclismo. O sistema MNB foi desenvolvido para ciclistas brasileiros de todos os níveis, desde quem está começando agora e quer construir uma base sólida do zero, até ciclistas intermediários que já treinam há algum tempo, mas sentiram que travaram numa determinada performance e não conseguem quebrar esse teto, até ciclistas mais avançados que querem periodizar de forma séria para a competição ou para grandes desafios como Gran Fondos, ultramaratonas de MTB, gravel de longa distância ou simplesmente para conseguir acompanhar os grupos mais rápidos nas pedaladas de fim de semana. Em todos esses casos, o sistema MNB tem um protocolo específico, progressivo e baseado em fisiologia do exercício real para te levar do ponto onde você está ao ponto onde você quer chegar. E sabe o que diferencia quem realmente evolui de quem fica eternamente reclamando que cansa rápido? É uma decisão. Uma decisão de parar de treinar no achismo e começar a treinar com método. Uma decisão de investir no próprio desenvolvimento como ciclista com a mesma seriedade com que você investe em equipamento, em vestuário, em acessórios para a bike. Porque de nada adianta ter a melhor bicicleta de carbono, o capacete mais aerodinâmico, o power meter mais preciso, se o motor, que é o seu corpo, não foi desenvolvido com inteligência e consistência. O equipamento te dá no máximo alguns watts. O treinamento certo te dá potência, resistência e performance real. O link do sistema MNB está na descrição e no comentário fixado. Clica agora. Antes de fechar, eu quero te pedir algumas coisas que fazem uma diferença enorme para esse canal continuar produzindo conteúdo de alto nível todo dia sem parar. Primeiro, deixe o seu like agora se esse vídeo te abrir os olhos sobre por que você cansa mais rápido. O like é gratuito para você e é fundamental para que o algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo tem valor e mostre para mais ciclistas que precisam dessas informações. Segundo, comenta aqui embaixo qual desses 8 fatores que eu citei você acredita que é o seu maior problema agora. Você cansa por falta de base aeróbica, por alimentação errada durante a pedalada, por falta de sono, por cadência baixa, por peso corporal, por treinar sem estrutura? Me conta aqui nos comentários porque eu leio tudo, eu respondo e os comentários de vocês me ajudam a criar os próximos vídeos com os temas que realmente importam para quem está acompanhando esse canal. Terceiro, se inscreve e ativa o sininho porque esse canal publica conteúdo de alto nível sobre ciclismo, treinamento, performance, nutrição e saúde todos os dias sem exceção. Todo dia tem vídeo novo aqui. Enquanto você dormia, tinha conteúdo sendo produzido. Enquanto você pedalava, tinha roteiro sendo escrito. Isso tem um custo enorme de tempo, de dedicação e de energia. E é por isso que o Super Tanks aqui embaixo do vídeo existe. Se esse conteúdo valeu para você, se você aprendeu algo que vai mudar a sua pedalada, considere mandar um Super Tanks. Qualquer valor. É a forma mais direta de dizer que esse trabalho importa e de garantir que ele continue sendo produzido com essa qualidade todo dia para você. Cada Super Tanks é combustível para esse canal continuar de pé e crescendo. O ciclismo tem o poder de transformar o seu corpo, a sua saúde, a sua disposição, a sua autoconfiança e a sua qualidade de vida de forma que poucos esportes conseguem. Mas esse poder só se manifesta de verdade quando você treina com inteligência, quando você entende o seu corpo, quando você respeita a fisiologia e quando você tem um plano claro para chegar onde quer chegar. Você não precisa mais cansar mais rápido que os outros. Você só precisa das informações certas, do método certo e da decisão de aplicar.
Tudo isso está aqui nesse canal e no sistema MNB, que está na descrição e no comentário fixado. Vai lá, te vejo no próximo vídeo.